Olá, eu sou a Sara, aqui de Sucesso do Cliente da Receita Previsível, e eu tenho acompanhado alguns alunos aqui no programa de aceleração. Um deles foi o Tiago, que participou da turma 21 e obteve resultados excelentes com a metodologia. Seja muito bem-vindo, Tiago, CEO da Bluestone, e eu espero que você possa falar um pouquinho sobre a empresa para a gente hoje. Obrigado, Sara. Eu que agradeço aí a interação, possibilidade de estar falando um pouco sobre a Bluestone para vocês. Perfeito. Então, primeiro apresenta um pouquinho da Bluestone para a gente, o que vocês fazem, como que é a atuação de vocês. Bem, a Bluestone começou a operação dela há 3 anos atrás, né, com uma demanda de mercado. Na verdade, eu fiz uma pesquisa sobre se as pessoas, né, os empresários, empresas de outros estados conheciam o meu estado, o Espírito Santo. Então, a Bluestone nasceu eu pesquisando que as pessoas não conheciam o meu estado, né? A Bluestone é uma consultoria especializada em atrair empresas para o Espírito Santo, para o estado do Espírito Santo, né? Nós temos aqui um bom benefício fiscal, tanto de importação quanto de distribuição, e a nossa malha logística é bem atraente, né? A gente está ali vizinho de São Paulo, Minas, vizinho do Rio, Minas e São Paulo, região sudeste, onde a gente atinge 60% do PIB, vamos dizer, nacional, né? Então, ela nasceu dessa demanda de apresentar o nosso estado como hub de logístico de distribuição de produtos, e nossa missão é essa, né? Apresentar para as empresas melhores resultados, né? A gente entende que distribuir a partir do Espírito Santo por conta dos benefícios, a gente consegue melhorar o resultado das empresas na última linha. Então, ela nasceu com esse objetivo, de manter o ecossistema do Espírito Santo vivo e as empresas com melhores resultados. E quando você foi olhar ali para a parte comercial, surgiram alguns desafios? Como que era o seu cenário antes? Há muitos desafios, né? Eu tenho 44 anos, né? Minha metodologia comercial era um pouco muito longe do que é hoje, porque eu trabalhava muito com apenas prospecção de telefonema, né? Cold calls, e ainda minha geração ainda batia muito a cabeça no que era o vendedor de antes, né? Eu tinha pouco resultado porque não tinha nenhum processo, nenhum método que eu pudesse me ancorar, apesar da minha rede de relacionamento no Espírito Santo ser eu entendo, uma boa rede, mas fora eu precisava de avançar com relação ao comercial. Então, meu resultado era muito pequeno, né? Era muita viagem, sem viagem para outros estados que eu prospectava, sem muito resultado, porque era um limite, né? Você tinha um limite de reuniões por dia em São Paulo, por exemplo, você não consegue fazer 4, 5 reuniões por dia. Antes da pandemia, muito menos, você consegue fazer no máximo 3 por conta do deslocamento. Então, os resultados eram, nesse sentido, bem fracos. Entendi. Como que você encontrou a metodologia da receita previsível? Você já conhecia o Aaron Ross? Qual que foi essa relação? Eu já havia feito um curso de vendas de alta performance. E aí eu tive acesso a vários livros, várias publicações sobre a área de vendas, né? A nova área de vendas. E quando eu me deparei, se não me engano, foi um post de um blog ou algum anúncio no Instagram, alguma coisa nessa questão do digital, com a Universidade Previsível, né? Eu me adentrei as informações, consegui saber, né, a fundo quem que era um Aaron Ross, e aí tive acesso ao livro, né, e logo no começo assim me encantei para me aprofundar um pouco mais sobre o método, sobre a questão da prospecção ativa de clientes através do outbound. E, bom, grata surpresa, conhecer a Universidade Previsível, foram 12 semanas, salvo engano, de muita intensidade de conteúdo. Fiquei muito feliz com toda a aprendizagem, todo o relacionamento que eu fiz. Bacana. E qual que foi a primeira impressão quando você conheceu a metodologia e você foi aplicando ali ao longo das aulas dentro do programa de aceleração? A primeira impressão é que eu não sabia nada de venda consultiva. Eu tinha que reaprender tudo, né? Mas foi um belo uma bela de uma surpresa. Também eu sou muito apegado a esses desafios, né? E como eu gosto de ler muito sobre a minha área de vendas, eu percebi que eu tinha ali posto à frente uma grande ferramenta para captação de clientes, interação com clientes, né? Ainda mais no meu segmento, que é uma venda consultiva de alta complexidade, né? Então, assim, foi desbravador reiniciar, mas foi
está sendo maravilhoso, né? Todo o retorno e todo o conteúdo que eu tenho gerado com meus clientes. Como que foi o processo de implementação na própria Bluestone? Quais foram os primeiros passos que você tomou? Bem, o processo de implementação foi doloroso, porque eu precisei reaprender, desaprender para aprender de novo, né? Mas eu estava muito bem cercado aí, né? Todo corpo técnico, todo o time de atendimento da universidade me fez também ajudar a poder agilizar esse processo de implementação. O principal desafio meu foi, de fato, dentre várias possibilidades que eu tenho de abordagem com clientes de fora, definir os principais segmentos. Tá? Como a gente conversa com a distribuição da indústria, conversamos com a indústria também, né? Mas muita distribuição, conversamos com empresas atacadistas, varejistas de e-commerce, praticamente a gente está falando de quase todo o PIB brasileiro. Né? Então, são muitas frentes, muitos estados, né? E então a implementação foi nesse sentido, foi definir o primeiro foco de trabalho, o primeiro foco de segmento, para poder aí me destrinchar depois nos estudos de ICP, das objeções, enfim, do método como ele é. Né? Mas eu acho que o primeiro desafio foi esse, dentro de um cenário grande de possibilidades, definir ali o principal. Mas depois que eu entendi que a gente tinha uma validação e tudo, aí eu acho que foi mais tranquilo. Legal. E quando você foi olhar, né, para essa parte da inteligência comercial, você observou ali a matriz de nicho, qual que era o seu perfil de cliente ideal, e dentro disso você já começou a parte operacional de montar de fato as prospecções, entrar em contato com os clientes. Você encontrou algum desafio nessa parte operacional, em colocar a mão na massa, em conversar com as pessoas de fato? A gente tem hoje nessa área a ferramenta do LinkedIn, que me ajudou bastante em encurtar esse caminho. Tá? De fato, a identificação do segmento e a validação foi um desafio para mim, porque eu tive um tempo para tracionar como que a pesquisa e a validação funcionavam. Mas eu peguei isso, vamos dizer no curto espaço de tempo. Em 30 dias eu já estava com essa oratória mais afinada. Né? Então, identifiquei sim um certo desafio no começo, por conta da validação, mas depois que você define lá o seu segmento, acho que o discurso é um pouco mesmo. Né? Eu também foquei muito ali nas principais objeções que eu já tinha muito aflorado dos meus clientes, né? Desconhecimento dos benefícios fiscais do Espírito Santo, aonde que ficava o Espírito Santo, então até sobre essas objeções eu tive que romper, algo em torno de principais 10 objeções, mas também depois que tanto eu quanto o nosso time de SDR pegou, acho que a gente conseguiu dar andamento. Acho que essa foi a principal. O resto depois, como é um método, e se você não fugir muito do método, óbvio, não ficar também ele travado, e sim ter uma flexibilidade, funciona. Então, a gente só foi o tempo mesmo de adequar o que a gente não tinha de processo para depois uma coisa mais em forma de processo. Qual que foi a principal mudança que você observou da Bluestone antes e Bluestone depois de implementar a metodologia? Houve alguma mudança grande no processo de vocês? A principal mudança foi a estruturação da cadência, que eu não tinha nenhuma. Né? Eu tinha uma planilha de Excel simples, e eu sei que todo mundo tem que começar por uma planilha simples Excel, mas era bem simples, era bem rudimentar, então eu tive a implementação da cadência como ali o grande divisor de água para mim. Depois que eu fiz a cadência e instalei a cadência também no meu CRM, né? Isso aí foi assim, mudança da água para o vinho. Né? Eu tinha uma cadência longa e eu transformei ela numa coisa mais curta, também aí sabendo que a minha interação com o meu possível cliente, ela é uma interação um pouco mais longa. Né? Eu hoje tenho praticamente, para sentar na frente de um decisor, passando por um influenciador e tudo, eu tenho aí de 14 a 17 interações. Né? Então, pode demorar uns 3 meses, mas é do processo, eu entendo que esse é o processo, mas depois que eu estruturei a cadência direitinho, a coisa decolou. E quais foram os principais resultados que você pôde observar? Eu fazia 3 interações por dia, eu percebi que eu tinha que fazer muito mais. Então, hoje, tanto eu como o meu SDR aqui, nossos SDR fazem 17, 20 interações por dia, quer dizer, quase
crescemos 10 vezes o número de interações, né? Então, assim, os indicadores principais para que a Blue Stone tivesse resultado foram o número de interações, porque uma coisa é você fechar o cliente com 3 interações por dia, outra coisa com 20, né? Então, essa foi um dado importante. Nós começamos a ter reuniões, né, pré-agendas, como vamos dizer assim, com influenciadores num volume maior. Então, a nossa SDR hoje, né, hoje eu já fico mais na parte de execução de vendas, mas a nossa SDR tem algo em torno de 3 a 4 reuniões por dia com possíveis interessados. Né? Antes a gente tinha uma por semana, 2 por semana, né, porque as interações eram menores. Então, a gente tem aí hoje cerca de, vamos botar aí, 100 interações por mês, né, com basicamente aí numa taxa de conversão de 10 a 15% de reuniões com decisores, né? Então, a gente está conversando aí com umas 7, 8 empresas por mês, que é um bom volume para uma SDR só. Esses são os principais indicadores, né? Que eu posso mencionar aí. Perfeito. E como foram seus resultados em agendamentos, em receita como um todo? Bem, os resultados de agendamento foram bem significativos comparados ao que eu tinha, né? Então, a gente hoje, tanto o SDR quanto eu, o SDR, tem 3 agendamentos por dia, né? Vamos dizer, totalizando aí alguns 40, 45, até 50 agendamentos por mês. E eu tenho aí umas 3 reuniões de propostas por semana, tá? Nossa taxa de conversão ainda os indicadores não estão fechados, porque a gente é uma empresa nova na metodologia, mas a gente fecha aí algo em torno de 5, 6 propostas por mês, né? No nível de clientes que é o nosso, de faturamento de 20 a 300 milhões ano, né? Então a gente acha que está se trilhando um bom caminho, né? Nosso nicho de cliente foi o que eu falei, a gente precisa de um tempo, né? 3 meses aí para convencer um cliente a olhar para o Espírito Santo e conhecer melhor os nossos negócios e oportunidades a partir daqui. Legal. E como que é o cenário da Bluestone hoje, que vocês imaginam como próximos passos? A gente está contratando mais 2 SDRs nos próximos 30 dias, né? E já estou também com a metodologia implantada não só na Bluestone, quanto também em parceiros ligados a negócios de atração de negócios para o Espírito Santo, né? Então, também já estou expandindo a metodologia para outros parceiros estratégicos que nós entendemos que seriam importantes na cadeia de atração de empresas para cá. O cenário do Espírito da Bluestone hoje é assim, infinitamente diferente do que foi no ano passado, né? A gente tem agora a questão da pandemia muito aflorada, né? De um ano para cá. Então, as videoconferências se tornaram uma prática praticamente mais do que diária, né? Eu faço aí muitas interações por dia. E a gente acredita que esse cenário não vai mudar para os próximos anos. Então, os próximos pelo menos 2 anos, eu acredito. Então, eu estou investindo, né, na aplicação de outras contratações de sales development, mas também vou focar nos próximos 60 dias na contratação de outro executivo de vendas. A gente aqui está falando de um cenário de economia complexo, hoje no Brasil, mas que as oportunidades existem muito porque as empresas estão procurando nos tributos, nos benefícios fiscais, melhoria de resultado. Então, a gente acha que a gente pode surfar uma boa onda. A Bluestone do ano passado, para esse ano, cresceu algo em torno de 80%. Então, é um número que a gente entende que está fora da curva de mercado, né? A gente entende que surfou uma boa onda em termos de faturamento, número de clientes e fidelização dos mesmos. Então, estou muito feliz com o que está por vir, apesar do cenário angustiante em termos de pandemia, enfim, tudo que a gente está vivendo aí, que também é preocupante. E até pensando em quem está chegando agora no programa de aceleração, tem alguma dica ou qual foi o principal benefício que você pôde observar dentro dessa sua participação? E qual dica você deixaria para quem está entrando agora dentro desse processo da metodologia da receita previsível? Vamos começar do final. A dica que eu dou comece logo. Assim, caia de cabeça. As publicações do Aaron Ross, tanto as publicações quanto a mentoria da Universidade Previsível, fez muita diferença para que a Bluestone tivesse resultado. Então, assim, começa logo,
cai para o próximo programa aí que vai ter. Eu não sei se começa agora, nessa no próximo mês ou ainda em março, mas assim, não deixa passar essa oportunidade, não, porque é um investimento que, por exemplo, eu tirei esse investimento no próprio relacionamento que eu fiz no curso. Então, né, não digo nem que é investimento se a pessoa tiver pelo menos uma aptidão ali para se relacionar com as pessoas do programa. A dica que eu dou é essa, assim, começa logo porque o tempo urge, né? O principal ganho foi ter o método como uma forma de processo. Então, eu peguei o boi pelo chifre mesmo, entendi que aquilo ali podia fazer uma diferença para mim, né, em termos de processo comercial, de vendas, e tenho hoje uma padronização que nunca tive na minha vida profissional comercial de 15 anos. Então, isso me fez também olhar diferente a área de vendas, né? A área de vendas consultivas. Então, a parte de processo, entender que tinha um método ali, que tinha um processo, e a depender da sua disciplina, a depender da sua interação e melhoria no processo mesmo, você poderia ter resultado. E foi o que aconteceu comigo. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada, Thiago, por ter complementado aqui com a gente hoje, por ter topado o convite de conversar. E a gente se vê aí na próxima. Eu que agradeço, Sara. Obrigado aí, obrigado, Ross, obrigado a toda a equipe, né? Tem uma relação muito próxima com o Rafael Mendes, também da RP Trader hoje. E não passa um e-mail de vocês aqui que eu não interaja, que a gente não conheça aí o que vocês estão fazendo para ajudar empreendedores e empresários a melhorarem sua performance em vendas. Boa, muito obrigada mais uma vez.